Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, pedir para que os alunos que entraram no curso desde março de 2009, março, abril, maio, vamos dizer, durante os 6 primeiros meses do curso, de março, vamos dizer, até agosto, setembro de 2009, e que tem alguma ideia, tem algum projeto para trabalho escrito, que podem começar a me mandar, mas não mande o trabalho inteiro, mande um projeto bem abreviado, vamos dizer, primeiro você faz um resumo em 10 linhas, depois, se você quiser explicar melhor método, objetivo, essa coisa também pode, mas me mande primeiro um resumo em 10 linhas. Mas somente os que entraram nesses 6 primeiros meses desde o início do curso, não os outros, né? Então agora eu estou com um tempinho livre a mais, que eu parei o programa de rádio e parei justamente para poder fazer isso. E eu não sei se nós vamos começar imediatamente com aquele programa de examinar online os projetos, ou se ainda vamos prosseguir nessas aulas temáticas mais algum tempo. Eu ainda não estou muito seguro do que fazer. Mas existem ainda alguns assuntos que eu gostaria de abordar aqui antes de passar essa outra fase. Então, no fórum do seminário surgiu aí uma discussão muito interessante. Eu inclusive tentei localizar aqui no fórum, agora não consegui, mas eu lembro mais ou menos, onde alguém sugeriu que naqueles textos que nós lemos na aula passada do Bertrand Russell, talvez aquelas propostas do Russell tivessem um sentido irônico, como a proposta do governo dos sábios na República de Platão, tá certo? E que talvez a coisa não devesse ser interpretada assim estritamente. Bom, aí você tem que comparar as biografias dos dois, porque após a República, você vê que Platão se afasta cada vez mais das atividades políticas para se dedicar exclusivamente à formação de filósofos, ao passo que a atuação pública do Bertrand Russell se torna cada vez mais pública e tem um sentido cada vez mais político e militante, justamente a partir daquela época. Esses textos que eu citei são da década de 20 e 30, que é a perspectiva científica e o impacto da ciência na sociedade. E você vê que a atuação política do Bertrand Russell, não só ela se torna mais intensa, como ela se torna cada vez mais descarada nos valores que ela pretende impor. Você vê que no livro Teoria e Prática do Bolchevismo, que é um livro também da década de 20 e que vocês encontram online no projeto Gutenberg, ele começa por declarar o seguinte, que o comunismo é necessário à humanidade, tá certo? E que ele só tem uma crítica aos sovietes, que é que ele diz, por esse método eles não vão conseguir implantar o comunismo no mundo. Ele tinha razão, no fim das contas, né? Então, isso quer dizer que ele estava apostando muito mais no método fabiano e na formação de uma casta governante de cientistas, tá certo? Então, misturava um pouco, vamos dizer, as duas linhas utópicas mais características da mentalidade revolucionária dos últimos tempos, que é o marxismo e o positivismo, o comunismo e o positivismo. Então, ele já tinha a ideia de um comunismo positivista, que seria, vamos dizer, o governo da sociedade pelos cientistas, a sociedade inteiramente planejada e dirigida pela comunidade científica, né? E ele achava que só por esse meio era possível implantar o comunismo, né? Nem de longe lhe ocorreu que, tanto pelo método súbito ou bolchevique, quanto pelo método
lento e gradual, ou fabiano, ia dar na mesma, porque a expressão implantar o comunismo não faz o menor sentido. É curioso que o filósofo fez a carreira como analista da linguagem, ele praticamente reduzia a filosofia à análise da linguagem, e que criou tantos instrumentos lógicos tão precisos para fazer isso, não consegui jamais aplicar esses instrumentos quando analisava alguma coisa real, como, por exemplo, essa questão do bolchevismo comparado ao fabianismo. A expressão implantar o comunismo não faz o menor sentido, porque é da natureza do movimento revolucionário jamais cumprir os seus objetivos. Ele não pode cumprir os seus objetivos. E note que na década de 20 já havia elementos suficientes, né, para chegar a essa conclusão. Já tinha havido revoluções comunistas, né? Se você analisasse todo o movimento revolucionário que vinha desde o século XVIII, você ia perceber claramente isso. Que o regime ideal dos revolucionários não é uma coisa que esteja definida e que possa ser implantada a partir de uma certa data. Ele é um objetivo, por assim dizer, vazio, indefinido, do qual a sociedade pode ir se aproximando, assim como numa assíntota, a curva que vai chegando perto de uma reta, mas quando vai chegando ela fica mais curva, mais curva, mais curva e nunca chega. Então, o movimento revolucionário não pode alcançar os seus objetivos, porque se eles fossem alcançados, imediatamente a liderança revolucionária seria responsabilizada por aquilo que fez. Você pode, quando terminou o trajeto, você pode avaliar o percurso, tá certo? E você não pode mais prometer nada para diante. Já está implantado, já está aqui, já está funcionando. Então acabou a promessa. Agora não é mais uma promessa, é uma realização. A liderança revolucionária que topasse fazer isso seria extinta na mesma hora. Ou seja, implantar o regime ideal, o regime comunista, é autocontraditório com a própria natureza do processo revolucionário. Esse regime nunca será implantado. Tá certo? O que você vai fazer, você vai se aproximando e estragando mais coisas no caminho, destruindo tudo pelo caminho. E, no fim das contas, você sempre estará, como diz o nosso Lula, nós ainda não sabemos o tipo de socialismo que desejamos implantar. A ideia da sociedade científica também é essa, porque, note bem, no instante que você concebe a sociedade científica, o estado dos conhecimentos científicos é um. Durante o tempo que passa para você alcançar alguma primeira, segunda, terceira ou quarta etapa dele, a ciência já modificou muito. E, curiosamente, a própria vida do Bertrand Russell dava uma confirmação brutal deste fato. A mais óbvia e patente confirmação que se poderia obter, porque o grande sonho da vida do Russell, do Russell, era ter um filho. E quando nasce o filho dele, que se chamou John Conrad, ele decide criar o filho dentro da atmosfera ideal, tal como ele concebia. Essa atmosfera ideal era a educação estritamente científica, livre dos preconceitos acumulados ao longo de séculos de obscurantismo, etc, etc. Então aqui vamos dar uma educação científica, de acordo com a ciência, as últimas descobertas da ciência na área da psicologia e da educação. E as últimas descobertas é justamente o behaviorismo do John B. Watson, que o Russell assimilou integralmente. Ele leu o John B. Watson, acreditou naquilo piamente. Por quê? Porque aquilo correspondia ao projeto positivista, de uma ciência totalmente materialista, que fazia a abstração da existência da alma, da existência da psique, da existência do eu, e reduzia tudo a uma conduta exteriormente observável. E ele então planeja a educação do seu filho, né, totalmente na base do behaviorismo. Bom, o fato é o seguinte: o garoto cresceu um tremendo neurótico, sofredor, foi uma coisa horrorosa. Ele quase destruiu a família com essa brincadeira. Então, quer dizer, ele já tinha na sua própria vida, né, a experiência de que esse negócio de implantar uma sociedade científica também é uma expressão ambígua. Não há um estado, final da ciência que possa servir de modelo para a sociedade.
inclusive a própria formulação da ideia da sociedade científica nunca foi discutida cientificamente. Isso é incrível. Quer dizer, a sociedade científica é uma utopia e não um projeto científico. Não há nenhum projeto científico da sociedade científica. Eu digo, como é que o homem da análise da linguagem não percebia uma coisa dessas? Ele não percebia do mesmo modo que ele não percebia que estava destruindo a alma do filho. Né? Também, de novo, mais tarde ele fez a mesma coisa quando decidiu aplicar na sua própria família os conceitos que ele tinha a respeito de casamento, moral, etc, etc. Devastou a família, foi uma desgraça, né? E a filha que o adorava, ele disse, olha, só tem... Meu pai não era muito legal, só tem aquele negócio de querer implantar aquelas teorias aqui na minha família, foi uma desgraça, né? Então, veja, o Bertrand Russell começa com uma ideia utópica, que é a ideia de que a lógica matemática poderia unificar todas as ciências. Então, ou seja, todas as ciências seriam, em última análise, reduzidas à matemática. Tá certo? Então, isso é a primeira utopia. Quer dizer, nós vamos unificar a linguagem de todas as ciências e esta unificação será feita na base da lógica matemática. Tá certo? Então, isso quer dizer que todas as ciências, desde a física até a geologia, a astronomia, etc., serão todas codificadas numa linguagem única, que era a linguagem que ele estava tentando construir junto com o Whitehead. Né? Whitehead depois desistiu da coisa, tomou uma direção completamente diferente. O Whitehead nunca foi positivista, inclusive era um sujeito meio religioso, meio místico, tomou outra direção completamente diferente, e até hoje a filosofia do Whitehead não é muito bem conhecida, primeiro, vamos dizer, pela obscuridade e densidade do estilo do autor, e segundo, porque ele foi muito prejudicado por más edições dos seus textos, que só agora tem uma versão confiável. Então, Whitehead praticamente abandonou a história. Todo mundo sabe que é um grande filósofo, mas ninguém sabe o que ele pensa. É só agora que tem a condição de fazer isso. E, enquanto isso, o Russell continuou. Né? Da proposta que está no livro Princípio da Matemática, da unificação da ciência, que evidentemente logo fracassou, tá certo? Quer dizer, é um catatal de 3 volumes, que daí chega o Kurt Gödel com um trabalho em 20 páginas e prova que aquilo é impossível. Então, como a sua utopia científica não deu certo, ele em seguida pensa numa utopia para o mundo inteiro. E essa utopia é o comunismo. Porém, o comunismo é realizado não por meio soviético, e sim não por meio insurrecional, e sim por meio da lenta apropriação da sociedade por uma elite científica, que é um projeto que ainda está sendo realizado. Então, isso quer dizer que aquilo que Russell dizia naqueles textos que nós lemos aqui, não tinha sentido irônico, era sentido literal mesmo. Aquilo, ele continuou lutando por aquilo. Tá certo? E foi se tornando, ao longo do tempo, justamente à medida que as suas utopias falhavam, ele se tornava mais radical. Ele, na última década de vida dele, ele teve uma fase guevarista e anti-americana radical, inventando aquele... vamos dizer, até estava lendo hoje mesmo a mensagem que ele enviou à Conferência Tricontinental de Havana, que foi o grande projeto da Revolução Latino-Americana, assim, derramando, babando o ovo para Fidel Castro e Che Guevara de uma maneira assim, vergonhosa, decrépita. Né? Então, ele sempre se viu como um salvador do mundo. E quando as coisas davam errado, ele absolutamente não se tocava. Ou seja, eu acho que ele tinha uma total incapacidade de se decepcionar consigo mesmo. E esse era o problema dele. Ele não sabia se julgar, ele não tinha ideia da sua fragilidade. Ele sempre se considerou um salvador do mundo, isso, sempre foi um louco. Aliás, o segundo, Ray Monk, escreveu uma excelente biografia dele, né? E o segundo volume chama-se O Fantasma da Loucura. Quer dizer que a fase, os últimos 50 anos da vida dele são todos marcados por
É então, deu algum sinal de insanidade. Né? Então, o grande poder da escola positivista e, sobretudo, da sua versão russelliana está, primeiro, na confiança que ela deposita nas matemáticas, que são, por sua vez, reduzidas à lógica elementar, né? O que não é uma coisa inteiramente exata. Né? Quer dizer, a redução da matemática à lógica simplesmente faz abstração do conceito de quantidade, porque a lógica não tem nada a ver com quantidade, mas a matemática tem, e você conceber uma matemática inteiramente não quantitativa seria inteiramente absurda, né? Se você disser, bom, mas existe todo o ramo da álgebra onde você não lida com as quantidades, não, isso é mentira. Eu lido com as quantidades, sim. Então, as quantidades estão todas lá, só são designadas, tá certo, de uma maneira indireta, apenas pelas suas operações e não pelas quantidades em si mesmo, né? Então, essa redução às matemáticas implicava, vamos dizer, uma discussão inicial com Kant. Kant havia dividido os juízos ou proposições em dois tipos, o que ele chamava sintéticos e analíticos. Né? Juízos analíticos são aqueles nos quais aqueles que derivam por mera análise das premissas que foram colocadas, ou seja, eles não acrescentam nada, tá certo? Então, e juízos sintéticos são aqueles onde a conclusão coloca alguma coisa que não estava dada na definição do seu objeto, tá certo? Então, por exemplo, Kant achava que a proposição, o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, ele achava que era um juízo sintético, porque no conceito de reta, nada havia do qual se pudesse deduzir isto logicamente. E, no entanto, essa é uma proposição autoevidente. Então, a grande pergunta do Kant é o seguinte: se existem juízos sintéticos a priori, ou seja, se sem o recurso à experiência e usando apenas a nossa capacidade intelectual pura, a razão pura, tá certo? Nós poderíamos obter algum conhecimento que não fosse tautológico, que não fosse uma mera repetição do que já estava dado nas premissas. E a conclusão dele é que sim, ele diz que até as operações, vamos dizer, da aritmética elementar são sintéticas. Ele diz, se eu somo 2 mais 3, nada no conceito de 2 e no conceito de 3 me diz que eles têm que dar 5 quando somados, tá certo? Então ele pegava assim, toda a geometria de Euclides, para ele, era composta de juízos sintéticos, tá certo? Ou seja, juízos que acrescentavam algo, vamos dizer, às premissas ou definições, e que, no entanto, tinham sido obtidos não da experiência, mas por pura análise, pela razão pura. Então, para o projeto de Bertrand Russell, era importante negar que houvesse juízos sintéticos a priori. Tá certo? De modo que todo o conhecimento humano pudesse ser reduzido a dois tipos. A captação de fatos atomísticos, no sentido em que usa o Wittgenstein usa esse termo no Tractatus Lógico-Filosófico, e a lógica, ou seja, o edifício totalmente analítico, tudo que se pode conhecer a priori, ou seja, a priori só se pode conhecer os esquemas de possibilidades que são contidos na lógica, ou seja, nada é acrescentado. Tudo que é acrescentado vem de fatos atomísticos colhidos da experiência. Então, a negação de que fosse possível conhecer qualquer coisa substantiva a priori, tá certo? Isso era muito importante, mas você vê, a existência de juízos sintéticos a priori é uma coisa que nós observamos até por experiência.
E basta você demonstrar que existe um juízo sintético a priori para você demonstrar que a possibilidade está dada. Quer dizer, nesse ponto, nós temos que concordar inteiramente com Kant, tá certo? Que existem juízos sintéticos a priori. Por exemplo, se você diz que a cor do laranja é o intermediário entre o vermelho e o amarelo, você pode examinar o quanto você queira a noção do amarelo e a noção do vermelho, o laranja não estará dado ali. E, no entanto, na hora que você enuncia isso, você vê que é uma coisa auto-evidente. Então você tem um juízo a priorístico, portanto um juízo de certeza absoluta, tá certo? Que não é derivado da experiência, e que cujo conteúdo não está dado na definição, vamos dizer, dos seus termos. Porém, existe uma coisa que é mais grave ainda e que eu gostaria que você lembrassem para sempre. Se você diz assim a frase: só pode haver cor em objetos extensos. Se não há extensão, não há cor. Vocês entendem imediatamente. Não é preciso recorrer à experiência. Não é isso? Então, isto é um juízo sintético ou é um juízo analítico? Às vezes você deduz isso da definição de cor ou você precisa de uma experiência para chegar a esta conclusão? Eu vou dizer, não é nem uma coisa e nem outra. Nós entendemos esse juízo imediatamente e entendemos que ele traz em si, vamos dizer, aquela necessidade intrínseca dos juízos a priori, que não dependem da experiência e que não podem ser contestados jamais. E, no entanto, para que ele fosse um juízo analítico, seria preciso que a sua conclusão derivasse da definição dos termos, ou seja, que você estivesse apenas extraindo de dentro da definição uma propriedade que você não tinha visto no primeiro momento. Porém, é o seguinte, qual é a definição de cor? Não há definição de cor. Até hoje, o que se discute muito é, por exemplo, se as cores são propriedades dos próprios objetos, ou se são algo que está na nossa mente, ou se é um tipo de relação que se estabelece entre a nossa mente e os objetos. Essa discussão surgiu a partir do momento em que Isaac Newton dividiu as qualidades dos objetos materiais em qualidades primárias e secundárias. Quer dizer, primárias são aquelas que podem ser medidas objetivamente, tá certo? Então, como por exemplo a extensão, o peso, etc. E qualidades secundárias são aquelas que dependem de um observador humano para apreendê-las, como por exemplo a cor, o sabor, o cheiro, etc. Então, ele excluiu essas do campo da ciência física e deixou para uma outra ciência qualquer que viesse no futuro, né? Como acabou de fato aparecendo. Mas até hoje, então existe essa teoria relacionista das cores. Mas note bem que ela não está discutindo o conceito de cor. Está discutindo não o que é a cor, mas onde ela está. Ela está na nossa mente, ou está nos objetos, ou está em algum tipo de relação que se estabelece. Então, nem isto se sabe. Tá certo? Isso está, vamos dizer, em discussão há tempos. Ainda existe muita gente que prefere seguir a teoria das cores de Goethe, onde essas qualidades subjetivas aparecem como se fossem objetivas. Então, em suma, nem este ponto, que é de onde obtemos a experiência das cores, está esclarecido. Quanto mais você saber o que é cor. Isso significa que nós podemos ir muito além daquilo que Kant postulou. Kant postulou que existem juízos sintéticos a priori, né? E esta proposição, só existe cor nos objetos extensos, tira uma conclusão a priorística universalmente válida de um conceito que você não tem. O que você tem, quando nós falamos cor, é aquilo que Aristóteles chamaria um fantasma.
quer dizer, uma vaga representação daquilo. Eu digo, e deste fantasma, nós já podemos concluir com absoluta certeza que esta coisa que chamamos cor só existirá em objetos extensos. Ou seja, não é que você tira conclusões que não estão na definição. Você tira a prioristicamente conclusões universalmente válidas sem ter a definição. Você as tira diretamente da imagem do objeto ou do seu fantasma guardado na memória. O que demonstra não somente que existem juízos sintéticos a priori, mas que o conhecimento racional universalmente válido já está imbricado na própria percepção direta das coisas. Tudo o que se estudou depois do tempo de Russell a respeito da comunicação não verbal mostra que todo o tecido da linguagem humana está apoiado no mundo da percepção 24 horas por dia. Se você suprime a comunicação não verbal, a comunicação verbal se torna incompreensível, inatingível. Se esta base física, corporal da comunicação, ela está sempre presente, tá certo? Ou seja, mesmo que os objetos da comunicação não estejam presentes, tá certo? Para dar um testemunho físico daquilo que você está falando, existe o testemunho dos próprios interlocutores que estão se comunicando em vários graus que não são acessíveis à comunicação verbal e que sem esse suporte a comunicação verbal se tornaria absolutamente impossível. Ou seja, toda a análise da linguagem que esta gente vem fazendo há muito tempo, é certo? 90% dela se perde pelo simples fato da existência da comunicação não verbal e pela existência de juízos como esse, por exemplo, que eu acabei de enunciar aqui para vocês, que qualquer um pode conferir. Eu não sei o que é cor e, no entanto, eu sei que ela só existe em objetos extensos. Então, se uma conclusão universalmente válida pode ser tirada diretamente de uma impressão sensível, sem precisar passar pela definição, então isso significa que o conhecimento racional da estrutura do mundo já está dado, de algum modo, já no próprio nível da percepção sensível. O que significa que a separação estrita entre o racional e o experimental não vale. Ela é apenas uma convenção. Segundo, significa que a distinção entre as qualidades primárias e qualidades secundárias não é uma distinção objetiva. Ela também é somente convencional. Nós não sabemos onde termina uma coisa e onde começa a outra. Tá certo? Isso significa, em terceiro, que além de existirem juízos sintéticos a priori, mostrando, vamos dizer, o poder cognitivo efetivo da razão humana, existe a possibilidade de extrair esse conhecimento já diretamente da presença física dos objetos. Vocês se lembram a experiência do baralho que foi mencionada nas primeiras aulas? Né? O sujeito que ia virando cartas no baralho, e que ele tinha que chegar a uma certa conclusão, captar uma constante nas figuras que apareciam no baralho. E quando ele chegava à conclusão, quando ele percebia que havia uma constante nas cartas do baralho, era registrado o tempo que ele tinha levado para chegar a essa conclusão. Mas que eletrodos colocados na mão do indivíduo, medindo a diferença de temperatura e o suor que aparecia na mão, percebi que, de certo modo, a mão já tinha tirado a conclusão antes que o seu portador tirasse. Ou seja, que estava havendo ali duas formas de raciocínio. Uma que era feita através da representação guardada na memória. Outra que era feita diretamente com os objetos. Ou seja,
o pensamento que recorria à representação era mais lento do que aquele que estava lidando apenas no nível da apresentação, ou seja, usando os próprios objetos como signos, né? Então, esta possibilidade tem algo a ver com aquilo que nós percebemos quando dizemos que só existe cor nos objetos extensos. Então, isso é para vocês fazerem uma ideia, vamos dizer, do poder imenso do conhecimento humano, né? Do conhecimento chamado banal ou pré-filosófico. E isso nos ensina uma vez mais que, como dizia Aristóteles, um conhecimento sempre nasce de outro conhecimento. Então, para nós obtermos um conhecimento refletido, científico ou filosófico, é necessário que nós tenhamos um conhecimento prévio, natural e não elaborado, em cima do qual nós possamos fazer as nossas análises e organizar então o conhecimento. Porém, é básico para nós entender o seguinte, que o conhecimento científico ou filosófico ele pode tornar mais diferenciado ou mais claro este conhecimento pré-filosófico, o conhecimento espontâneo, o conhecimento vulgar, mas ele não pode superá-lo jamais. Ele é um conhecimento de outro tipo, vou dizer, mais facilmente controlável e mais facilmente comunicável, tá certo? Porém, ele não pode jamais ter a precisão e a finura do conhecimento pré-filosófico. Na verdade, o único conhecimento que existe é o pré-filosófico. O conhecimento científico e o conhecimento filosófico são elaborações em cima dele. Então, isso quer dizer que aquilo que é percebido pelo comum da humanidade na sua vida diária, e que depois vem o cientista e o filósofo se refere àquilo pejorativamente como conhecimento vulgar, conhecimento pré-filosófico, conhecimento não refletido, etc, etc. Este é o verdadeiro conhecimento. E o máximo que nós podemos fazer é tentar esclarecer esse conhecimento. Mas esclarecer um conhecimento, pressupondo que você o tenha. Então, a própria ideia, vamos dizer, de senso comum, né, que é usada num contexto, sobretudo por estes filósofos da linha positivista, é usada sempre num sentido pejorativo, quer dizer, são crenças do senso comum, eles entendem que são apenas crenças que são compartilhadas por um grande número de pessoas, crenças que são vigentes na sociedade, etc, etc. Mas a expressão senso comum ela tem uma ambiguidade que expressa, vamos dizer, uma finura do conceito, porque a expressão sensos comunes era usada na Idade Média para designar não a opinião pública, não a opinião de todos, mas a capacidade que nós temos de unificar as informações recebidas dos vários sentidos. Por exemplo, se você vê uma pessoa e a ouve falando, como que você sabe que a voz sai exatamente daquele corpo que você está vendo? Você tem uma faculdade, percebe visivelmente a presença da pessoa e outra que capta auditivamente a sua voz. Mas a visão não vê. A audição não vê. E a visão não ouve. Portanto, como é que você junta essas duas informações? Aonde junta? Não é nem a visão e nem a audição que faz isso, é uma terceira. E você não pode dizer que isso é inteligência ou raciocínio, por quê? Porque essa junção é imediata. Você não precisa parar para pensar. Agora vocês estão me vendo, eu abro a boca, vocês estão falando, é o Olavo que está falando, como é que você sabe? A sua visão não pode dizer isso e a sua audição também não pode. Então era isso que os escolares chamavam sensos comunes. Então o senso comum no sentido meramente sociológico tem um sentido pejorativo. Mas o senso comum no sentido antigo e escolástico é a condição prévia sem a qual não pode haver nenhum conhecimento. E mais ainda, ele é um conhecimento de tipo imediato e, de certo modo, misterioso, que é de uma precisão monstruosa. Precisão que os estudos, por exemplo, do Milton Erickson e todo o pessoal da programação neurolinguística, todos os estudos sobre comunicação não verbal, têm
vamos dizer, demonstrado de novo e de novo e de novo e de novo. Então, desse tipo de conhecimento, nós jamais nos livraremos e jamais o superaremos. Porque toda superação vai se dar na esfera puramente, vamos dizer, do puro raciocínio. Não é isso? Mas embaixo desse raciocínio continua existindo um ser humano vivo que opera na base dos sensos comuns, dos sentidos e dos sensos comuns. É certo? E que se você retirar essa base, você terá apenas proposições soltas, que são proposições possíveis, sem ninguém que as emita e sem ninguém que as ouça. Ou seja, são proposições inexistentes. Essas proposições inexistentes podem até ser escritas, tá certo? E podem entrar no computador, mas elas não contêm nenhum conhecimento em si mesmo. Afinal de contas, o que é uma proposição, senão uma série de signos que, dentro de um código que é conhecido e que pode ser interpretado por um leitor ou ouvinte e transformado de algum modo em imagens e impressões sensíveis correspondentes, ou pelo menos em conceitos correspondentes. Tá certo? Então, esse tremendo progresso da lógica que houve no fim do século XIX e começo do século XX e continua se desenvolvendo até hoje, e eu acho que ele criou mais confusão do que esclarecimento. Por quê? Ele deu a todas 2 ou 3 gerações de filósofos esta ilusão de poder chegar, vamos dizer, a uma unificação das ciências e de chegar a uma espécie de metalinguagem de todas as ciências. E de poder criar, portanto, um outro plano de conhecimento que desse a essa comunidade científica o acesso à verdadeira realidade, enquanto todo o restante da espécie humana está vivendo na base da ilusão coletiva e do senso comum no sentido sociológico. Bom, existe o senso comum no sentido sociológico também, mas existe o outro senso comum do qual todos dependemos. E, certamente, o senso comum no sentido sociológico, ele expressa melhor os sensos comuns escolásticos do que qualquer filosofia pode jamais fazê-lo. Então, Aristóteles sempre recomendava o maior respeito pelo senso comum ou pelas opiniões recebidas, porque elas são, vamos dizer, o material em cima do qual nós podemos elaborar alguma coisa e obter clareza sobre um ou outro ponto separado. Jamais uma concepção integral que se sobreponha, inteiramente ao senso comum e desde o qual você possa julgar o senso comum como um todo. Isso foi, vamos dizer, uma pretensão demencial dos filósofos científicos positivistas que tentavam nisso realizar a ideia utópica do governo tecnocrático, conforme havia pensado Augusto Comte, e pior ainda, não só tentando realizar a ditadura tecnocrática, a ditadura científica, mas fundindo-a com o projeto marxista, e criando algo que correspondesse idealmente, no seu entender, à realização efetiva do conceito de socialismo científico. A expressão é de Marx, mas o socialismo de Marx não era tão científico, mas nós temos aqui o socialismo científico porque ele será realizado não por um bando de proletários enraivecidos, mas por uma comunidade científica. Tá certo? Fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Aqui, primeiro, Renner Costa pergunta: o medo de você ser marginalizado, ser destruído socialmente por causa da mais mínima infração é hoje infinitamente mais presente do que o desejo de cometer certos pecados da carne. Não é mais só a cobiça ou a luxúria que vai afastar você de si mesmo, mas também o medo que você tem da cobiça e da luxúria. Você não é sincero o suficiente com você mesmo sequer para ter a cobiça e a luxúria, você está muito alienado.
Se, por exemplo, o sacerdote católico temesse ser marginalizado, destruído socialmente por causa da luxúria, mas... Pera, essa frase está meio truncada, mas eu entendi a pergunta. Bom, você tem que levar em consideração o seguinte. Vamos partir de um exemplo bíblico. Quando perguntam a Jesus, é lícito o homem se divorciar da mulher e casar com outra? Porque Moisés nos autorizou a fazer isso. E daí Jesus responde, ele autorizou isso por causa da dureza do seu coração. Mas, no princípio, no começo, não era assim. Ou seja, isso quer dizer que o casamento indissolúvel, né, era uma coisa que estava dada na origem do ser humano, no paraíso terrestre. Então, o homem foi feito originalmente para ele se unir com uma mulher e permanecer com ela o resto da vida. Porém, isto é realmente, segundo está ali, o que está ali na Bíblia, vamos dizer, é o protótipo do ser humano antes da queda. Isso não é mais a natureza humana tal como está hoje. E é evidente que aquilo que estava no princípio, tá certo? Deve ser, evidentemente, o modelo ao qual todos tendemos. Porém, é absolutamente ridículo você achar que uma perfeição paradisíaca pode ser instaurada mediante decreto. Tá certo? Então, o ser humano viverá sempre nesta tensão entre o que ele era no princípio e aquilo que ele consegue ser agora. Entendeu? Essa tensão, ela não tem solução. E quando você tenta resolvê-la à força, acontece exatamente o que você está dizendo aqui. Por exemplo, eu mencionei, aulas atrás, a diferença que existe entre uma proibição moral e uma inibição psicológica. Se um determinado mandamento moral está incorporado, ele já não é apenas um ensino, alguma coisa que Jesus Cristo ensinou lá a 12 apóstolos e está pregando do Sermão da Montanha, já não é mais isso, ele já é uma instituição, ele é uma lei, ele foi incorporado por toda a sociedade, as pessoas julgam de acordo com esse critério, isso está incorporado nas leis e consolidado em castigos civis e penais. Então, existe uma pressão monstruosa, não apenas, vamos dizer, da igreja, mas do mundo, para que você se comporte desta ou daquela maneira. Tá certo? Então, eu digo, isto tem uma possibilidade muito maior de criar uma inibição emocional do que criar uma obediência moral verdadeira. Porque toda esta pressão, ela vai operar em cima do medo. Medo do quê? Medo de ir para o inferno, medo de não ir para o céu. Eu digo, você não vai dizer que esses medos post-mortem são mais presentes para você do que a pressão da sociedade e o medo de ir para a cadeia ou de perder o emprego. Não é assim. Quando você chega neste ponto, onde você tem mais medo de ir para o inferno do que medo de ir para o gulag, você é um santo. Portanto, você está obedecendo não a Deus, mas ao mundo. E, no entanto, aquilo que o mundo está lhe impondo corresponde no seu conteúdo àquilo que o próprio Deus quer de você. Então, você tem uma contradição entre o conteúdo do mandamento e os meios reais, meios efetivos da sua execução na sociedade humana e na vida humana. Tá entendendo? Essa contradição não é solúvel, nós vivemos dentro dela. Então, isto quer dizer que agora eu entrei na opinião pessoal, né? E eu acho que você só consegue realmente obedecer a Deus quando você não obedece mais o mundo. Enquanto você está obedecendo o Código Penal, o Código Civil, os tribunais, o falatório da vizinhança, etc., você não está obedecendo a Deus, ainda que o conteúdo do mandamento imposto seja o mesmo. Porque é o problema de perante quem você está cedendo? Perante um Deus que você não vê?
perante um Deus que você sabe que é amor infinito e que fará tudo para perdoar você, é desse que você está com medo? Ou é com medo do falatório da vizinhança, com medo do juiz, com medo da polícia, etc, etc? Então, quando a Bíblia diz que a alma tem 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne, você precisa ver que você corre de um desse inimigo e cai na mão do outro, né? Então, isso não é fácil. Então, é por isto mesmo que o Cristo disse que você deve perdoar a pessoa não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Não é isso? Agora, acontece que todo mandamento, tudo aquilo que é imposto como uma ordem, cria para os beneficiários indiretos um direito. Então, se você é obrigado a ser fiel à sua esposa, ela tem o direito à sua fidelidade, ou seja, ela é beneficiária do mandamento que pesa sobre você. Não é isso? No instante em que esse mandamento é incorporado no Código Civil, ele não depende mais da sua origem divina. Ele funciona mesmo se você não acredita em Deus. Tá certo? Então você acaba acreditando que aquilo é um direito natural, inerente à sua pessoa, quando na verdade não é. Por quê? Quando Jesus diz, não era assim que era no princípio, será que Jesus não foi informado da queda? Será que não foi informado que a natureza humana já não é a mesma? E que não basta você mandar para que as coisas aconteçam. Se ele mandar, sim, porque ele é o Logos Criador. O que ele diz, acontece. Mas nós não somos assim. Às vezes dá uma ordem para o seu cachorro, ele não obedece. Quanto mais as outras pessoas. E quanto mais a natureza das coisas. Tá certo? Então você precisa ver o seguinte, esta vida é um trajeto no meio da contradição, da tensão e da dificuldade. Essa é a nossa natureza, tá certo? E você vê, quando você reza o rosário, não tem entre os mistérios dolorosos, o quarto mistério é Jesus carregando a cruz. E isso aí é para você cultivar a virtude da paciência. Paciência para quê? Paciência com tudo? Não, claro que não. Mas paciência para com você mesmo e para com os seus irmãos, os seus semelhantes. Sabendo que eles não vão se tornar perfeitos do dia para a noite só porque você mandou. E que nem mesmo você tem a capacidade de obedecer a esta ordem. Então, na nossa vida pessoal, nós sabemos que nós vamos errar muitas vezes e vamos depois confessar nossos pecados e ser absolvidos e tentar de novo, e de novo, e de novo. Todos nós sabemos que é assim. E na igreja é assim. Eu digo, mas na sociedade civil pode ser assim? A igreja pode te absolver, os teus pecados. Então, está absolvido, está absolvido. Só que, eu digo, e as penalidades temporais? E a pressão da sociedade? A sociedade não é a igreja está aí para te perdoar e para te levar para o céu. A sociedade está aí para mandar em você, pô. E acontece que quais são as relações entre a igreja e a sociedade? Elas também são ambíguas. Por exemplo, entre a igreja e o Estado. Sempre foi uma relação ambígua. Tá certo? Nunca foi uma relação pacífica. Nunca houve uma perfeita identidade entre as duas coisas e nem uma perfeita separação. Tá certo? Então, nós todos temos que parar de tentar viver por modelos estereotipados que estão na nossa cabeça e aceitar a realidade como ela é. Então, você saber que uma coisa é errada em termos da perfeição primordial não quer dizer que ela possa ser suprimida da vida desta terra. Não é isso? Então, mas quando os valores bíblicos são incorporados na legislação, eles se tornam instrumentos temíveis de escravização do indivíduo, não a Deus, mas ao mundo. Então, esta ambiguidade, isso está muito bem observado isso aqui. Já pergunta, eu estou obedecendo isso porque estou com medo de quem? Não é isso? Então, claro que o ideal é você
cada vez ligar menos para a autoridade terrena e seguir mais a Deus. Muitas vezes você vai escandalizar as pessoas por causa disso. Elas não vão te compreender como não compreendeu o próprio Jesus Cristo, né? É isso? Porque Jesus Cristo fazia tudo direitinho conforme as autoridades civis mandavam. Não, ele não era contra a autoridade civil, mas às vezes simplesmente não dá para contentar todo mundo, entende? Não dá para contentar a sociedade humana. A sociedade humana é composta do entrechoque de opiniões, desejos contraditórios. Quer dizer, a simples ideia de contentar a todo mundo é autocontraditoria. Então, veja, se o que inspira você a estudar filosofia é o desejo de encontrar fórmulas, né, definitivas que apaziguem todas as perguntas, então você é o Bertrand Russell. Então, nós vivemos na contradição. Nós não somos tão coerentes assim. Tá certo? Nós somos coerentes com a estrutura da realidade. A estrutura da realidade tem lá o seu elemento de incoerência. Tá certo? Por onde, vamos dizer, por assim dizer, o absurdo penetra no mundo, né? Então, nós não podemos suprimir o absurdo. Isso seria mais absurdo ainda. Douglas Pelegato pergunta: não seria a tentativa de unificação das ciências, da linguagem, uma redução matemática não remonta em seus princípios de Descartes e seu método? Perfeitamente. Este é, vamos dizer, o sonho da ciência universal. É um sonho que Platão e Aristóteles nunca tiveram. Os dois foram sempre muito sensíveis à realidade da imperfeição humana. Você vê que nos diálogos de Platão, quando o assunto vai subindo a alcançar as dimensões metafísicas, Platão Sócrates, para com a exposição doutrinal, com a dialética, e conta um mito. Ele diz: esse é o máximo que eu posso fazer. Eu posso dar uma imagem remota do que eu estou querendo dizer. Tá certo? Porque eu também não apreendi aquilo com toda clareza. Quer dizer, eu não tenho o pleno domínio intelectual da coisa. Veja, o pleno domínio intelectual da realidade coincide com o próprio Logos divino, que é a própria estrutura da realidade. Isso quer dizer que o pleno domínio da realidade só a realidade tem. E a nossa pobre subjetividade, ela não pode e não precisa e não deve alcançar essa perfeição. Porque eu digo, para que serviria um conhecimento universal e eterno para uma criatura que vai morrer amanhã? Seria absurdo. Quer dizer, uma criatura temporária ter ali uma ciência eterna na sua mente, né? E, ademais, isto suprimiria a possibilidade do aprendizado post-mortem, porque, veja, São Paulo apóstolo diz: agora nós vemos como num espelho obscuro, mas daí veremos face a face. Né? Quer dizer, está dizendo que o aprendizado continua depois da morte. E se continua depois da morte, para que está com pressa? O que nós temos que obter é o conhecimento que nos permita continuar, vamos dizer, na via da sabedoria e da perfeição. É só isto. É o que eu preciso saber hoje para fazer o que eu tenho que fazer hoje da melhor maneira possível. Isto é o máximo que nós podemos alcançar. Quer dizer, a ideia da ciência universal, ela em si mesma, ela é uma tentação demoníaca. E na hora que o sujeito aceitou isso, na hora que ele quis isso, tá certo? Ele já saiu fora da estrutura da realidade. Então já começa a errar no mesmo momento. Você quer ter a certeza, a verdade absoluta sobre todas as coisas? Pronto, já começou a falar besteira já imediatamente. Isso não é uma limitação da espécie humana. Isso é a natureza da espécie humana. Isso é a realidade da nossa situação. Tá certo? Então é o seguinte, nós queremos a ciência completa, absoluta, ou nós queremos a realidade? Então a ciência completa, absoluta existe no reino da carochinha. Se é isso que você quer, você também pode. Você vai para onde foi Descartes, para onde foi Bertrand Russell e etc, etc. Porém, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer o seguinte, que na medida em que cada um de nós é uma individualidade completa, nada nos falta para ser humano, tá certo? O conhecimento universal está registrado em nós sob a forma da nossa individualidade, que é a famosa mônada de Leibniz. Quer dizer,
cada uma contém em si o universo inteiro numa forma diferenciada, que é marcada pela sua individualidade. Então, isso quer dizer, para você ser um indivíduo, você também tem que ser todos. Você é todos sob o aspecto da sua individualidade. Deu para entender? É isso que é a mônada de Leibniz. Então, nós não somos privados do conhecimento supremo. Nós só não o possuímos de maneira plena, porque seria contraditório com a nossa existência de indivíduos temporal e espacialmente limitados. Então, por que reclamar que nós não temos o conhecimento integral? Nós não temos que ter o conhecimento integral, nós temos que ter o máximo de conhecimento que nós possamos e que seja necessário para o desempenho do nosso dever. É isso? Então, ontem mesmo, eu fiz uma gravação para esse congresso de educação que está tendo em Sumaré, tá certo? E eu disse o seguinte: vocês todos querem ser educadores, tá certo? Porém, para ser educador, você precisa se educar a você mesmo. Agora, quanto você quer se educar a si mesmo? Né? Se você diz, eu quero só um pouquinho, etc., já começou errado. Porque um pouquinho é o que você precisa para desempenhar qualquer função. Mas para você ser educador, você precisa muito mais. Para você ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, você precisa saber muito mais do que ela, não é saber um pouquinho mais do que ela. Porque você está conduzindo uma alma desde, vamos dizer, da sua interioridade fechada para a realidade do grande mundo. Você está guiando a pessoa. Então você tem que conhecer não apenas aquilo que você está ensinando, tem que conhecer o trajeto, as transformações que a pessoa vai passar. E saber de todas as dificuldades, problemas e perigos que haverá no trajeto. Entre outros perigos, o seguinte, eu estava vendo aí no fórum, a pessoa lembrando que eu disse que eu gostaria que este seminário, esse curso fosse ocasião da formação de novas amizades. Sempre foi, né? Os meus cursos nasceram muitas amizades, nasceram até um monte de casamentos, né? Tá certo? Então, isso é muito bom. Porém, nós somos alguns milhares espalhados por um país de dimensões continentais. Isso significa que uma convivência direta e pessoal não será possível, tá certo? Será possível a convivência de alguns grupos com outros mais ou menos à distância, e isto é muito bom. Porque se você cria aquela convivência cotidiana, certamente ela não será regrada por valores que estão sendo assimilados neste seminário, mas por valores que são correntes na sociedade brasileira, que já estão impregnados na sua formação, na sua personalidade, muitos dos quais valores são viciosos e destrutivos. Então, quer dizer, você forma aquele grupo se encontra todo dia, etc., vai acabar dando problema. Ou seja, a transição desde essa convivência bárbara, promíscua, que é convivência brasileira, até um outro tipo de convivência mais elevado, compatível com o exercício de atividades intelectuais de alto nível e com um nível de moralidade também mais elevado, essa transição é difícil e eu não posso impor isso para ninguém. Não é isso? Você sabe que se você juntar 3 brasileiros, né, no dia seguinte já começa a fofoca, né? Então, o brasileiro é hipersensível a essas primeiras impressões, né? Sim, todo brasileiro, quando conhece uma pessoa, ele tem que dizer gostei ou não gostei. Como se as pessoas fossem artigos de supermercado que estão lá para ele escolher. É isso. Quando o simples fato de você dizer gostei ou não gostei já é inteiramente absurdo. A pessoa não é sua, não vai ser da sua propriedade, você não está comprando a pessoa. Tá certo? Mas esta coisa, vamos dizer, de sempre ter que gostar ou não gostar das pessoas e já criar um julgamento sobre elas, esse é um dos elementos mais destrutivos que existem na sociedade brasileira. E só para tirar isso, são 20 anos. Por exemplo, para você aprender, vamos dizer, a não julgar as pessoas.
Você sabe que isso é uma coisa básica, está na Bíblia. Né? É universal, aliás. Mas e se toda a sociedade, tá certo, está forçando você a julgar as pessoas porque você também é julgado? Você precisa de alguma coragem, alguma paciência, né? E algum treinamento para quando lhe perguntar o que você acha do fulano, você responder, não acho nada, não cabe a mim achar nada. Ele não é meu. Ele é de Deus. Deus é que vai achar alguma coisa. Ele não é da minha propriedade. Ele existe por si mesmo, independentemente de mim. Eu não fiz nada para que ele entrasse na existência, nem farei para que ele saia dela. Tá certo? Portanto, ele não está aí para eu gostar ou não gostar. Não é isso? Então, o simples fato de você reconhecer que o outro é uma pessoa independente de você já é um primeiro sinal de amor pela pessoa. Quer dizer, você desistir de ser o dono. Né? Nosso dono é Deus. E ele vai ter que nos julgar, porque ele nos fez para uma certa finalidade, que eu não sei direito qual é, mas ele sabe. E à luz dessa finalidade, ele vai julgar quem serve e quem não serve. Agora, você julgar as pessoas serve para quê? Então, só isso, vamos dizer, já é uma disciplina que tem que ser aprendida lentamente. Tá certo? Eu estou acabando de dizer que você adquirir, vamos dizer, valores e critérios morais por pressão da sociedade pode dar o resultado contrário. Né? Então, quer dizer, você dominou a carne porque você cedeu tudo para o mundo, ou vice-versa. Não, quero dizer, também pode ter o contrário. Eu vou me libertar do mundo, então, para me libertar do mundo, eu vou me entregar deliciosamente a todos os pecados da carne e ninguém vai me julgar. Tipo, sim, você se livra do mundo nesta base, tá certo? Só que você virou escravo da carne. E talvez do diabo também. Ou seja, entre o mundo, o diabo e a carne, meu filho, você vai ter que jogar, né? E isso leva tempo para aprender. Então, por isso mesmo, vamos dizer, é que deve haver alguma convivência, algum encontro entre os alunos aqui, mas moderadamente e por partes. Se fizéssemos aqui um colégio interno com 3.000 alunos, isso aqui ia ser um ambiente absolutamente infernal. E, naturalmente, eu seria responsabilizado por todos os pecados de todos os alunos. Graças a Deus, isso não vai acontecer. Peraí, tem uma pergunta aqui. De certo modo, é contrária ao espírito de um aprendizado no sentido que você está desenvolvendo. Porque me parece assim, falta pouco de resolver as pessoas, poucas coisas da pessoa. Aqui está vendo uma pergunta. A Roxane está perguntando, mas a própria concepção de escola não força você esta convivência diária? Quer dizer, não existe toda esta imposição de modelos? Sim, existe. Agora você veja, a tendência mais recente na história da filosofia é a de lembrar novamente que as escolas de filosofia não eram universidades no sentido atual e nem institutos de pesquisa. Elas eram escolas de sabedoria. Ou seja, procuraram criar um certo tipo de indivíduos, quer dizer, investidos em determinadas qualidades humanas. E todo o aprendizado teórico se fazia em vista disso. Isso era universal, todas as escolas fazem. E que continuou assim durante algum tempo, e isso só parou na Idade Média, quando se constituíram as universidades. E daí se cria, vamos dizer, uma entidade, tá certo? A escola de filosofia, cuja atividade é eminentemente teórica. É produzir teorias. E a filosofia universitária continua sendo isso até hoje. Isso quer dizer, a universidade
não ensinará a você como você deve viver, quem você deve ser. E se você começar a falar muito disso, eles vão mandar você para um psicoterapeuta. Falar, não, isso aí é na psicoterapia, não é aqui na escola de filosofia. Tá certo? Então, isso aconteceu por quê? Porque as universidades medievais eram instituições que nasciam dentro da atmosfera criada pela igreja. E a igreja tinha o seu próprio ensinamento sapiencial. Ela tinha lá, ela estava ali para ensinar as pessoas como se deve viver, etc, etc. Então não fazia sentido repetir isso dentro da universidade. Então a universidade medieval podia ser especializada na parte das ideias, das teorias. Por quê? Porque havia em volta já um ambiente pedagógico que cuidava da outra parte. Agora, acontece que as universidades continuaram existindo e esta base moral da sociedade desapareceu. Então, isso significa que a convivência das pessoas dentro da universidade, ou não é só a universidade, é no colégio, é uma coisa terrivelmente artificial que só pode produzir maus resultados. É ali que ali é um cadinho onde se acumulam todos os vícios, todos os pecados, todas as maldades. É isso. Então, e isso eu não estou falando das más escolas, as melhores são assim. Vocês veem esses famosos colégios internos onde se formou a aristocracia britânica, tá certo? E é dali mesmo que sai, você lê a história o grupo dos apóstolos de Cambridge, quer dizer, a escola da aristocracia, e dali sai tudo como tem espião, sujeito vendido para o inimigo, tudo tem de pior. Né? Então, além de você criar aquela panela de pressão sexual que praticamente induz as pessoas ao homossexualismo, se você junta meninos e meninas, então vira uma putaria. Se separa, também vira. Não é isso? Então, tudo isso é muito difícil, né? Agora, todo o conceito de educação que começou a ser implantado no mundo desde o século XVIII é realmente de moldar as pessoas. E note bem, não é moldar reduzindo o número de estudantes que quiseram isso desesperadamente, porque o sujeito que ia para uma universidade medieval, às vezes tinha que atravessar um continente, porque ele ouvia falar que lá tinha um professor assim, o sujeito, né, comia o pão que o diabo amassou, porque era o ideal dele chegar ali. Isso é uma coisa. Outra coisa é você inventar um modelo de educação que é imposto para todo mundo, e desde pequenininho. Isso é uma monstruosidade. A universidade medieval já era um poço de intrigas, de sacanagem, já era assim, mesmo entre pessoas que foram lá porque quiseram, e tinham aquilo como seu ideal. Agora, você imagina um lugar que todo mundo entrou só porque o governo mandou, e que o sujeito nem sabe o que está fazendo ali. E às vezes não saberá jamais. Até hoje eu não sei o que era para fazer na escola, tá entendendo? Então, vamos lá. Bom, eu acho que nós já fomos longe demais, né? Que horas são aí agora? São 10. Então, vamos parar por hoje. Hoje a aula expositiva foi mais curta, as respostas o tempo das respostas foi maior, mas não vamos sobrecarregar. Mas aqueles que começaram o curso, vamos dizer, entre março, agosto, setembro de 2009, e que estão com a ideia de algum trabalho, alguém inclusive me pergunta se o trabalho pode tomar a ideia de uma obra de ficção. É claro que pode. Mas nós me diga qual é a ideia, vamos discuti-la e vamos ver aonde eu posso ajudar em alguma coisa. Tá certo? Então, por favor, comece a me enviar esta semana o seu projeto, mas só aqueles que entraram nesse período e fizeram o curso inteiro. Os outros não. Os outros vão esperar um pouco. Tá bom? Então, obrigado.